E aí, pessoal, dando continuidade aqui à nossa série, tá bom? Hoje aí vamos falar sobre setups. Essa aula é bem interessante aí para você que gosta de criar algo novo aí no seu dia a dia ou criar algo futuramente aí para você trabalhar aí com mais clareza, beleza? Então, setups são estratégias bem definidas com estudo de cada padrão gráfico. Existe centenas de estratégias dentro do mercado de renda variável, mas é preciso ter um plano de ação. Como assim? Então, eu coloquei alguns planos de ação para a gente estar tomando, tá? Referente à nossa estratégia que a gente quer. Beleza? Então, setups aí são estratégias definidas. Então, fez aquilo, eu estou fazendo, eu estou entrando no mercado, comprado, vendido, tá? Então, são setups aí que a gente chama, tá? Estratégias aí que o pessoal chama também de price action, tá? Então, são mais específicas ali que é a reação do momento que está acontecendo, tá? Então, por exemplo, Percy Action eles trabalham muito ali, formou um candle legal lá, eles sabem como que eles vão fazer aquela compra, então eles estão vendo muito preço. A gente que tem mais setup, tá? A gente vai sempre esperar aquilo que aconteça. Então, por exemplo, aí uma consolidação, tá? Um fundo duplo, tal, e etc aí, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, para nosso plano de ação, a gente precisaria saber qual sessão irá negociar. Então você tem que ver qual horário disponível você tem para fazer essas operações. Então, por exemplo, trabalho das 7 às 5, não consigo ver na parte da manhã nem da tarde. De noite eu consigo. Dá para se encaixar lá para umas 10, 8 horas, talvez eu consigo. Então você vai ver o melhor horário para isso. Então, você vai ver a sessão que você deve operar e escrever. Então, se eu consigo de noite, qual sessão eu consigo aí? A mais indicada seria para noite, seria aí a de asiática, tá? Que é parte do Ien, da China aí, da Nova Zelândia, ok? Então, são partes aí que você consegue negociar. Beleza? Então, qual o time, qual o horário que seria, né? Então, por exemplo, que a gente chama o time lá, o de minutos de cada candle. Então, você teria que ter muito específico isso. Então, como que você trabalharia em cima desses times? Se é time de 1 minuto, se é time de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, tá? Então, você trabalharia. Eu aconselho você que está começando a trabalhar com um par, com um time no momento, ok? Então você que está iniciando, trabalhe lá com 5 minutos, 15 minutos, que você vai ver uma volatilidade legal ali e como consegue compreender o que está acontecendo no momento. Mas você que já domina um pouco mais, tenta trabalhar aí com 3 pares também, para não confundir muito. Para mim, 4 times, na verdade, desculpa aí, 4 times, para mim já é bastante confuso, tá? Dependendo da estratégia que você for usar, é claro. Mas 2 times, 3 times aí é o suficiente para a gente saber aí dominar sobre o par que você está operando no momento. Beleza? Então, através de um horário que você tem, por exemplo, escolho 15 minutos. E a sessão que eu tenho, por exemplo, a noturna, que é entre as 8 até umas 10, 11 horas, tá? Mais ou menos. Então a gente vai trabalhar em cima delas. Então, qual pares que eu tenho? Então, eu tenho que trabalhar com os pares da sessão que eu posso, entende? Então, se eu posso trabalhar lá na sessão de asiática, eu vou trabalhar com o par do Ien, da China, da Austrália, da Nova Zelândia. Então, posso estar escolhendo esses tipos de pares. Então, vai ajudar muito na volatilidade. Porque se for escolher aí dos Estados Unidos, não vai ter volatilidade. Pode ter, pode acontecer.
Mas eu digo por que não vai ter? Porque lá as pessoas não estão comprando, não estão realizando vendas também, ok? Então o pessoal estão dormindo. Então é um giro um pouco menor que pode ter. É claro que pode ter influência de outros países para impactar o dólar, por exemplo. Então vai ter um movimento bem legal. Mas procura países que estão abertos, que estão em negociação, que pessoas estão trabalhando, e aí você consegue ver uma volatilidade bem melhor ali no momento, beleza? Para quem não sabe o que é volatilidade, são movimentos aí que acontecem no mercado de alta e baixa. Então são movimentos muito rápidos que acontecem, beleza? E aí a gente define, ok? Quantidade de pontos que a gente deve ter aí como stop ou como ganho. Então, stop, já para vocês se habituar, são percas que a gente recebe no mercado. E ganhos são gain ou take profit, que a gente chama, ok? Então a gente consegue compreender aí através desses pontos. Então, quantos pontos eu devo ter de stop? 250 pontos, 300 pontos, 400 pontos. Então, vocês precisam definir isso dentro das suas estratégias também. E aí, definir um padrão de negociação. Coloquei alguns exemplos, tá? Mas não se deve ser à risca isso. Mas só para vocês entenderem um pouco mais, ok? Então, tem gente que só opera resistência e suporte. Então, tem gente que opera lá resistência e suporte esperando rompimentos. Então ele espera lá passar uma resistência para ele fazer uma compra, espera passar um suporte para fazer uma venda, tá? Ou também existe outros tipos de resistência e suporte que o pessoal também trabalha em cima. Então por isso você precisa dominar algum assunto aí sobre resistência e suporte, talvez se você queira só trabalhar com isso. Então, por exemplo, existe uma resistência, às vezes o cara vende nessa resistência, ok? Então é bastante comum ter venda nas resistências e compra em suporte, em vez de eles esperar aí o rompimento dessas resistências e suporte. Beleza? Então existem vários aspectos para você analisar o tipo de estratégia que você quer. Tem a consolidação, tá? Que aí o preço fica linear, ele fica bem consolidado lá dentro de um retângulo, vamos se dizer. Então, se ele estoura para cima, ele busca duas vezes mais, três vezes mais, uma vez mais, pode ser que aconteça também, tá? Então, qual tipo de padrão gráfico você queria trabalhar? Consolidação, topo e fundo duplo, tá? Então, tem muita gente que trabalha só com topo duplo e fundo duplo. Então, eles conseguem enxergar ali rapidamente que está acontecendo uma reversão de mercado, tá? Então, fundo duplo, topo duplo, ombro, cabeça, ombro, são padrões aí que acontecem de reversões. Então, quem trabalha com reversão tem um pouco mais de assertividade, tá? Então, eles perdem mais, mas quando ganha, tenta ganhar um pouquinho mais também, ok? Então, para você que está procurando aí um pouco mais de ser sólido no mercado, ganhar um pouco mais, é bom entrar junto com a tendência. Então, saber sobre resistência e suporte, padrões de consolidação, bandeiras de alta, bandeira de baixa, triângulo, retângulo, tá? Ascendentes, descendentes. Então, esses são aspectos importantes para você saber aí como lidar com o mercado. É claro que você pode ver algum padrão lá, ver que repete e fazer aquilo em cima daquilo que você acredita e operando, ok? Aqui é só uma ideia aqui para você tentar montar sua própria estratégia, ok? Então, estudei sobre resistência e suporte, gostei de um assunto lá, vou encaixar na minha estratégia. A consolidação achei legal, talvez entra junto com resistência e suporte. Se entrar, dá para se encaixar também. Topo duplo, fundo duplo, se encaixa dentro da minha estratégia, quando pode fazer um rompimento legal, tal, de uma resistência e suporte. Sim, às vezes pode falhar esse topo duplo, pode falhar esse fundo duplo e eu entrar ao contrário, junto com ele lá que está acontecendo o movimento. Então, às vezes, você pode identificar esses padrões através de uma resistência, suporte, consolidação, topo duplo, fundo duplo, que acontece aí errado no mercado. Então não tenta ver muitos ganhos, mas tenta ver os stops, porque ali é onde que você vai saber ali o que fazer depois daquilo. Então não adianta eu só saber, eu tenho que comprar esse ponto. Mas e aí, se dá ruim?
eu vou fazer o que depois? Vou ficar esperando para aparecer outro daquilo? Não, aí você já tem que ter uma jogada para que quando aquilo acontecer, você já ter ali uma virada ali de chave já para ganhar o movimento novamente. Beleza? Então são oportunidades aí que a gente tem que analisar dentro do gráfico, beleza? Então, o setup, isso aí é bem importante para vocês saberem também. E o que que é? Então, primeiro tenha uma estratégia. Tendo uma estratégia, aplique ela na conta demo. Aplicou bem na conta demo, vai para uma conta real, tenta ser positivo, ok? Se você conseguir uma outra estratégia, também treine na conta demo para depois aplicar numa conta real, para você não aplicar duas estratégias ao mesmo tempo. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você estiver aí para falar, pode estar comentando aí com a gente, que a gente esclarece um pouco mais. Beleza?